Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita com o Evangelho segundo o Espiritismo. Já agradecendo a Deus pelas oportunidades, pelo nosso dia, por estarmos reunidos, agradecendo aos irmãos espirituais, que nos auxiliam, em nome de Jesus. E agradecendo a você que está do outro lado, nos incentivando nesse trabalho, nos auxiliando, está sempre conosco aqui. Então, a gente só tem que agradecer mesmo e dar seguimento aí aos ensinamentos do nosso Senhor através do Evangelho. Então, vamos lá, já dando bom dia para a Kátia, para a Marília e para todos que estão conosco. Bom dia. Bom dia, Delcio. Bom dia, Kátia. Bom dia, querido ouvinte. Você que está aí do outro lado, nos ouvindo, que nos ouvirá posteriormente. Bom dia, meu Deus, gratidão, gratidão, Jesus, gratidão, minha mãe, Maria Santíssima, a toda a espiritualidade, aos nossos mentores individuais, ao mentor dessa rádio, que está sempre nos amparando, nos intuindo, nos fortalecendo na nossa caminhada, que nós possamos sempre ser amparados e estar atentos aos sinais do universo, para que nós possamos estar sempre vencendo os nossos próprios desafios. E gratidão a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia. Paz e luz com Jesus sempre. Eu desejo um bom dia a todos, bom dia, Delson, bom dia, Marília, meus queridos amigos, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, nossas queridas irmãs que sempre comparecem aqui conosco para nos acompanhar na programação, nos incentivar com as suas indagações, com as suas afirmações, sobre o tema que a gente sempre expõe. Muito obrigado, que tenham todos uma excelente semana, que nós possamos fazer um proveitoso programa hoje, nesse início de segunda-feira, nessa manhã gloriosa que Deus nosso Pai proporcionou mais uma vez para todos nós, que assim seja. Amém. Já temos aí a Célia, a Zacarias, a Verinha, tudo nos prestigiando aí, Então, bom dia para elas e sigamos juntos. Bom, vamos lá, a nossa prece. E a mensagem de hoje, já aqui bem no finalzinho do livro Vinha de Luz, e a mensagem de hoje é: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está em João, capítulo 20, versículo 21. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela. Deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu-o ao serviço ativo,
no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou-o ao círculo de pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Essa é uma mensagem muito profunda e que vem assim até nos advertir. Está bem assim, nesse cingido, né, com o tema do Evangelho que vem falar sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos fracassos, os nossos vícios e defeitos. E aqui, nessa mensagem de hoje, do Vinha de Luz, nos fala o exemplo que nós tivemos, que foi do nosso Mestre Jesus, que não teve vida fácil em nenhum momento, nem nas questões materiais, nem tampouco nas espirituais, já que uma coisa ela está ligada à outra. Então, para que nós possamos estar cada vez mais nos libertando dessas dificuldades interiores que ainda temos, desses vícios e defeitos, precisamos também nos moldando de acordo com o que foi a vida de Jesus aqui. É natural que nós ainda não temos essa iluminação que Jesus tem. Nós não somos um espírito de primeira grandeza como Jesus é. Mas, com certeza, Jesus também teve várias encarnações até chegar a esse processo de espírito puro. Porque, senão, ele seria um privilegiado. E nós sabemos que o Pai, ele não faz distinção entre seus filhos. Ele nos criou simples e ignorantes, para que nós fôssemos conquistando gradativamente esse nosso processo de aprimoramento. Então, fica aí essa advertência e essa máxima de que nós podemos, como bem diz no Evangelho, fazer o que eu faço e muito mais. Foi isso que Jesus nos recomendou, que nós também podemos, né, ao longo das nossas futuras encarnações, ir nos melhorando cada vez mais. Mas esse processo, ele não vai acontecer em uma única encarnação. Ele pode começar agora. A gente melhorando aqui, um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, e quando pensa que não, o fazer o bem, o agir no bem, vai ser algo tão natural que a gente não precisa estar nos vigiando, porque já é algo que está latente em nós, essa prática do bem, desse amor ao próximo, de amar, independente de quem seja, e não ficar procurando a quem ama, porque se a gente amar aqueles que nos amam, como também fala no Evangelho, que recompensa nós teríamos?
Amar quem vai nos retribuir é fácil. Então, quando a gente ama, a gente apenas ama, sem esperar nada em troca, sem esperar que o outro se molde aquilo que nós gostaríamos de receber. E o amor é isso, é apenas amor. Então, que fica aí, eu acho que não existe outra forma de expressar melhor essa forma de amar do que foi e é e sempre será esse grande exemplo de Jesus Cristo, que não fez distinção entre ninguém, amou a todos. E principalmente aqueles que era mais apontado pela sociedade, foi o que ele mais amou, porque diz que aqueles que mais sofrem, seja suas dores físicas, espirituais, morais, são aqueles que mais necessitam do nosso amor e da nossa compreensão. E que um dia, não sabemos quando, quantos séculos vai ainda virar isso, mas que nós possamos, né, também amar da mesma maneira que Jesus amou. E que fica aí essa nossa pequena reflexão do dia de hoje, com esse exemplo maravilhoso que foi e é para todos os tempos, o exemplo do nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. E já vamos assim serenando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo a Jesus, nosso mestre por excelência, nosso irmão maior, nosso exemplo, modelo e guia de amor, de abnegação, pela sua fé inabalável na continuidade da vida e em dias melhores, agradecendo também a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa sempre nos envolver no seu manto azul de luz, nos dando todo o amparo de mãe, agradecendo ao nosso mentor por todo o amparo, intuição que nos dá, pelo mentor dessa rádio, que possa estar dando toda sustentação a todos que por aqui passam, para que não só esse programa, mas toda a programação dessa rádio seja um afago no coração de todos que ouvem. E vamos assim, Pai, já colocando nossa vida em Tuas mãos, dirige os nossos passos, assim como fizeste com o Seu Filho amado, Jesus de Nazaré. E te agradecemos e te louvamos com a prece que o Seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque seus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos a nossa querida irmã Albertina, chegando aqui também, né? Um bom dia para ela. Vamos pedir à nossa irmã Kátia que ela possa tirar um ponto do Evangelho, né, para que a gente possa refletir. Vamos lá, então. Dando sequência aí, né, Kátia? Tá certo. Vamos lá. A fé transporta montanhas, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são.
Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Está aí mais uma dos temas, né, do Novo Testamento, transportado aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre um tema bem intrigante, que é a nossa pouca fé, né? Vamos dizer assim, a nossa pouca fé. Nós estamos iguais aos discípulos hoje em dia, onde nós desanimamos a cada dificuldade que nós encontramos no nosso caminho. Cada ponto que surge, a gente perde a nossa coragem. Muitas vezes a gente é igual aquele leão bravo, corajoso. Hoje eu resolvo aquele problema, hoje eu vou. Aí a gente não conta que vai surgir alguma dificuldade ou mais de uma no caminho, e aí a gente já retorna amedrontado para trás. Quando Jesus colocou aquela voz enérgica para aquele espírito ignorante ainda, ignorante eu digo, né, do conhecimento das leis de Deus, da bondade, do amor, da conversão, né, do seu coração, do seu próprio coração, a iluminação, Jesus deu aquela voz de comando e ele já se retirou imediatamente, né, de ficar ali prostrado sobre o menino, insuflando o menino, aquele garoto, né, para praticar más coisas, né, más atitudes. E Jesus teve aquela autoridade por conta da sua energia, por conta da sua própria atitude de amor sempre perene, e porque Jesus não vacilou. Ele não titubeou, ele simplesmente ordenou e acreditou que aquele espírito iria lhe obedecer àquela voz de comando. Enquanto que os discípulos, né, nossos queridos irmãos, como nós, espíritos, né, ainda imperfeitos, vacilantes, ignorantes das nossas capacidades, não temos ainda firmeza naquilo que a gente é capaz de produzir. Então nós vemos que os discípulos vacilaram, assim como nós vacilamos a todo momento. E aí, quando eles indagaram a Jesus, Jesus disse, né, por conta da vossa incredulidade, né, vocês não puderam fazer isso que eu fiz agora. Ou seja, incredulidade na própria capacidade que eles tinham, que Jesus dotou a todos. Eles já nasceram com as suas capacidades ali inerentes ao seu espírito, e Jesus dotou eles demais para aquela tarefa mesmo que eles iriam desempenhar. E a partir daí eles perceberam que eles deveriam sim, para poder fazer aquilo que Jesus fazia, deveriam acreditar fielmente nas suas próprias capacidades que Deus lhes confiou e que Jesus, né, coroou ali sobre a cabeça deles. Então é isso que nós devemos atentar. Por isso que Jesus disse, se a gente tivesse um pouco de fé, do tamanhozinho que fosse de um grãozinho de mostarda, a gente poderia fazer o que ele fez e muito mais. Porque nós temos as mesmas capacidades, mas nós não temos, infelizmente, uma coisa que é muito importante para a gente possa exercer tudo o que a gente necessita, fazer tudo o que a gente precisa, que é a fé. Essa fé que deve nascer de nós, da nossa mente, em primeiro lugar, pensar firmemente naquilo que a gente precisa fazer e, inclusive, já acreditar no resultado. E também manter a fé viva no nosso coração. Isso tudo unido produz tudo o que a gente precisa de produzir. Vamos alcançar os resultados, os objetivos que a gente precisa na nossa vida. Eu sei, né? Eu falo aqui, mas eu sei que é muito difícil a gente unir a nossa atitude na mente, no coração, acreditar firmemente, porque eu também vacilo. Mas por isso que nós estamos estudando até hoje, inclusive nesse exato momento, essa lição do Mestre Jesus. E da mesma forma que para mim essa lição é válida para o Delson, para a Marília, para todos aqui, né, que estamos aqui falando para vocês, todos que estão nos ouvindo, é importante, então por isso que nós precisamos estudar, ver a parte teórica, para que a gente consiga fazer tudo isso na prática e melhorar a nossa vida, trazer para a nossa vida, né, a
aquilo que a gente precisa de realizar. Se nós precisamos de melhorar a nossa questão moral, fazer a nossa reforma íntima, vamos ter fé de que nós vamos conseguir. Tudo é possível, desde que nós passemos a acreditar firmemente no nosso propósito e, ainda por cima, colocar em prática sem medo de alcançar o objetivo. O objetivo, ele vem 100% em meia hora daquilo que a gente pediu? Nem sempre. A maioria das vezes demora. Mas isso não significa que nós precisamos de desistir. Ou de, né? Mesmo que vacilemos um momento e outro, a gente pode sim prosseguir nessa nossa empreitada. Porque se é importante para nós, vale a pena. Né? Vai nos trazer alegria, vai nos trazer engrandecimento, vai fazer feliz a nossa alma. Então vamos continuar. Qualquer coisa que nós, né, quisermos atingir, né, quando a gente tem um propósito bom e que vai produzir bons resultados para nós, principalmente, e muitas vezes vai atingir pessoas que a gente ama, vale a pena a gente seguir em frente com esses nossos propósitos. Então vamos ter fé de que tudo que a gente precisa, a gente vai conseguir adquirir. Hoje em dia vemos a humanidade sofrendo do mal chamado ansiedade. A ansiedade são as nossas preocupações daquilo que a gente busca, daquilo que a gente pretende alcançar, mas que nós não acreditamos que iremos alcançar. E cada dia mais estamos nos afastando da nossa divindade, estamos nos afastando do Pai, do nosso Criador, estamos perdendo a nossa fé. Então vamos buscar a nossa fé antes que ela assuma por completo. Vamos acreditar, vamos ser como Jó. Vamos trabalhar a fé em nós, como Jó trabalhou nele, como Jó acreditou. Vamos ser também, né, um Jó da vida. Quantas pessoas que lhe tiraram toda a sua fé, quantas questões da sua vida que foram, né, descartadas por ele, quantas pessoas que foram da vida dele, quantos bens ele perdeu, quantas coisas ele perdeu ao longo da sua vida, mas ele jamais perdeu a sua fé. E por conta da sua fé, Deus restituiu tudo a ele novamente. Isso não é uma história fantasiosa, não é aqui um conto que nós estamos contando. Isso é fato bíblico. Ou seja, tudo o que nós passamos hoje, desde a época de Jesus e antes mesmo de Jesus, há registros de pessoas que perderam tudo na vida. Tanto a parte material, e muitas vezes até enfraquecimento moral e espiritual. Mas como Jó, mesmo perdendo tudo que lhe era material, ele não perdeu a sua fé e conseguiu conquistar tudo novamente, porque Deus oportunizou a ele a vivência de uma nova família, de uma nova vida, de conquistar bens, filhos, esposa, e a sua família depois cresceu abundantemente. Então não vamos perder a nossa fé. Mesmo que nós estejamos vivenciando, atravessando aquela via crucis, o nosso caminho, né, do Gólgota, não vamos perder a nossa fé jamais. E isso é importante para que a gente consiga chegar ao fim dos nossos dias corajosos, cientes de que tudo é possível se transformar. Mesmo que nós percamos algo que nos é importante, Deus pode restituir, né? E pode até restituir em dobro, mas vamos ter fé, não vamos sofrer por isso. Porque tudo que vai é como o efeito bumerangue, né? Tudo que vai pode voltar. Se o mal pode voltar, por que o bem também não pode voltar à nossa vida? Por que nós temos a tendência de somente acreditar no lado negativo? Vamos exercitar o positivismo na nossa vida, né? Ou pelo menos colocar numa balança, para que a gente não perca as nossas esperanças na vida e a vida seja mais sofrida do que ela muitas vezes se apresenta para nós. Então é isso, nosso Mestre Jesus espera que nós tenhamos uma fé, no mínimo, do tamanho do grão de mostarda para seguir em frente. Muito bem, nós estamos no capítulo 28, já finalizando, né, o Evangelho aqui, no seu último capítulo, e esse capítulo é interessante, é bastante importante para a gente prestar, para a gente estudar, por quê? Porque ele nos traz aqui um prefácio, né, nos ensinando como agir diante
das dificuldades e, em seguida, nos traz um modelo de prece, onde a gente deve fazer, né, para que a gente possa estar libertando de acontecimentos aí da vida, né? Então, hoje, a semana passada nós não fizemos o programa. Nós deixamos um item aqui para trás, que é o item 20, para resistir uma tentação. E hoje nós iremos falar sobre a ação de graça pela vitória obtida sobre uma tentação. Então, vamos tentar trabalhar esses dois temas, né, Kátia, dentro do programa de hoje, para que nós não deixamos aí trechos do Evangelho sem reflexão. Então, se você quiser ler, Kátia ou Marília, fique à vontade. Eu hoje vou ser quase mais ouvinte. Estou com uma crise muito forte de coluna, muitas dores, e estou aqui tentando prestar atenção, mas a dor está meio pesada aqui. Mas vamos lá, vamos tocando em frente. Eu vou fazer a leitura aqui, então, de um pouquinho de cada trecho, para a gente poder fazer, né, a nossa reflexão. Deixa eu só buscar aqui. É muito bonito esse tema, eu acho que a gente precisa sempre de buscar tratar mesmo, né, essas questões da prece. A prece, ela muda por completo o nosso modo de ver as coisas, muda por completo o nosso modo de ver a vida, e por isso que a gente, né, costuma sempre fazer essa advertência para todos: orem, não se esqueçam das orações, não se esqueçam, né, de quando, né, acordar, ou ao dormir, pelo menos, dobrar os joelhos em espírito. Eu falo dobrar os joelhos porque eu venho de uma religião que nós dobrávamos os joelhos para orar, né? Então é um ato de submissão, é um ato de humildade perante Deus. E a gente pede, a gente agradece. E mesmo que você não possa dobrar os seus joelhos, que isso não seja necessário, não é necessário para Deus mesmo. Às vezes eu falo, né, sempre no começo, vamos dobrar os nossos joelhos em pensamento. Mas vamos dizer que somente quer dizer um ato de submissão, né, a Deus. E a prece é o que a gente vai dirigir, nosso pensamento, né, e a nossa palavra que é dirigida a Deus. Aqui nós já vimos, né, vários itens desse capítulo 28, que é tão importante, prece para todo tipo de situação, né? Então, quando a gente conquista uma vitória, é muito importante que a gente agradeça, que a gente se curve perante a Deus para agradecer. Nunca se esqueça disso, que a gente precisa de buscar a Deus, principalmente nesses momentos, porque a nossa tendência é sempre buscar a Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos que a gente mais precisa. Não que não devamos fazer isso, muito pelo contrário, aí sim é que nós precisamos de fazer orações dobradas mesmo, vigílias, fazer meditações, né, visualizando resultados positivos, pedindo a Deus, o nosso Pai, que nos auxilie nesses resultados. Aí que a gente precisa mesmo, né, de buscar Deus em todo momento, mas também nos momentos de agradecimento, né? Mesmo que a gente fala: Deus, muito obrigada, quando a gente está feliz, a gente fala: Deus, obrigada, mas vai com tanta emoção que com certeza chega direto lá no ouvidinho de Deus. Porque a gente põe tanta emoção no agradecimento também, né? Quando a gente está feliz, imensamente feliz por conquistar algo, que a gente já, né, fala assim: obrigado, Deus. Às vezes a gente nem para. Eu mesmo sou assim: ai, obrigado, Deus, por favor, obrigado. Ouve minhas preces, graças a Deus. Porque nesses momentos que a gente está muito feliz, a gente fala com tanta emoção mesmo, eu vejo por mim, que chega mesmo direto no ouvido de Deus. E também temos hoje um tema muito importante, né, que fala sobre resistir a uma tentação, a prece que a gente precisa para resistir a uma tentação. Bom, nós somos uma fabriquinha de pensamentos. Nossa mente não para, gente. Às vezes eu falo: meu Deus do céu, eu queria tanto colocar minha mente para descansar em algum cantinho, porque ela não para. Ela não para, poxa vida, às vezes eu não quero pensar mais nisso, mas eu estou pensando. Às vezes eu quero deixar aquele pensamento de lado porque está contaminando o meu espírito de um modo e não está me fazendo bem. Mas eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo deixar aquele pensamento de lado. E aí eu vou para as técnicas, né, de meditação que ensinam
para as técnicas psicológicas, que tem várias, para você tentar mudar o foco. Não é fácil, né, gente? Todos nós sofremos com isso atualmente. A gente não quer pensar naquela situação, mas aquela situação vem na nossa mente como se fosse alguém nos lembrando, olha, você precisa pensar nisso, e eu não quero mais pensar. Então, a gente precisa de prestar atenção nessa questão. Se nós somos uma fabriquinha de pensamento, qual é a origem desses pensamentos que surgem na nossa mente e não quer nos abandonar, não quer deixar a gente de lado em nenhum momento? Então, a gente percebe que nos estudos, que a origem dos pensamentos, principalmente dos maus pensamentos, são duas origens. Uma é uma causa é a nossa própria imperfeição mesmo, a causa está em nós. Então, somos espíritos imperfeitos ainda. Não atingimos um grau de evolução do amor sublime, de pensar no próximo com bondade. Se alguém fez algo contra nós, de agir com perdão e pensar naquela pessoa já perdoando os atos dela. Então, vamos dizer que a gente ainda, que mora na gente a imperfeição moral. E essa imperfeição é uma das causas dos nossos maus pensamentos, né? Então, a gente tem, assim, uma forte questão que a gente precisa de mudar a todo momento, porque a gente precisa pensar sempre na nossa reforma íntima, para que essa imperfeição vá se modificando, para que a gente possa atingir um grau melhor. A perfeição ainda não é desse mundo. Dificilmente nós iremos atingir nessa encarnação a nossa perfeição. Pode ser que algum espírito, né, feliz esteja nesse grau, mas a maioria a gente percebe, né, nesse planeta de provas e expiações, que todos estão mais ou menos no mesmo grau. Não estamos ainda a ponto de atingir a perfeição. Então a gente precisa de corrigir bastante ainda as nossas imperfeições. E também temos uma outra questão, né, das nossas fraquezas. Por conta dessas nossas fraquezas e por conta dessa imperfeição que a gente tem, nós abrimos portas para a influenciação espiritual. Então, uma está ligada à outra. Uma questão é a nossa própria imperfeição moral, e a outra questão é a influência que a gente recebe por conta dessa nossa imperfeição moral. E a influência, pessoal, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus caros e prezados Marília e Delson, essas influências, elas podem ser tanto espiritual quanto material. Então, a gente pode receber influências tanto dos espíritos que ainda não atingiram um grau de melhoria, que ainda estão ainda pairando sobre o planeta Terra, buscando pontos ainda para tentarem se agarrar, né, na matéria como atos de desespero, não querem abandonar a matéria, encontram muitas vezes em nós, espíritos fracos, vacilantes, imperfeitos, um vasto campo para influenciação, onde eles vêm nos influenciando com suas ideias perniciosas, porque a gente abre portas por conta do nosso desequilíbrio ainda. Mas também nós recebemos influências de outras pessoas que ainda não estão num grau ainda de equilíbrio moral. Então a gente é bombardeado, vamos dizer assim, por ambos os lados, material e espiritual. Quando a gente ouve um mau conselho de pessoas que estão ao nosso redor encarnadas, a gente está se deixando influenciar. E por que isso? Porque nós estamos, né, com as nossas portas abertas, com a nossa imperfeição ainda muito forte dentro de nós, a gente é vacilante. Então, qual que é a nossa medida? O que nós deveríamos buscar nos momentos que nós estamos atravessando dificuldades, quando nós estamos atravessando problemas na nossa vida? A gente precisaria de recorrer a pessoas que têm algo de positivo para nos passar. Buscar conselhos, se você puder buscar conselhos com profissionais da área da saúde, busque. Se não pode, procure pessoas experientes, pessoas que você percebe que têm atitudes mais valorosas, mais bondosas, atitudes mais pensadas, né? Pessoas que agem com a consciência tranquila e tentam resolver seus problemas da melhor maneira possível, pessoas mais sábias. Então, nós devemos
buscar nessas pessoas que podem nos dar um conselho, e também buscar no espiritismo, nas leituras espirituais, meditação que a gente pode fazer, né, nas leituras espirituais, as leituras evangélicas, pessoas do espiritismo, que nós temos como pessoas que são realmente portadoras de um conhecimento que pode nos auxiliar, que você percebe já que tem atitudes bem pensadas, que tem algo para nos preencher o nosso vazio, ou a nossa dúvida, a nossa falta de conhecimento, ou muitas vezes nossa falta de equilíbrio. Às vezes a gente sabe até a resposta daquilo que a gente precisa de solucionar, mas a gente não consegue muitas vezes raciocinar bem quando a gente está nervoso, está ansioso. E também aqui o Evangelho, nessa coletânea de preces espíritas, nos traz uma poderosa ferramenta de auxílio nos nossos momentos de dificuldade. Não tem aquelas noites que a gente acorda 3 horas da manhã em pontas, a gente fala assim, poxa vida, eu estou acordando todo dia esse horário, aí já pula para o lado do misticismo. É algo que está acontecendo aí no universo. Não, às vezes é a sua própria mente que não para de trabalhar no problema, e aí chega aquele momento da insônia, chega naquele exato momento, aquele exato ponto das 3 horas da manhã que você acorda, e aí, o que você pode fazer? Você já lembrou, se acordou e conectou com aquela situação difícil, com aquele problema, com aquela tentação, né, com aquela questão que você quer resolver, ou então você não consegue sair daquela problemática sua, que você precisa de deixar de fazer, e aí o que você vai fazer? Você vai orar, vai pedir a Deus, vai pedir o socorro naquele momento, vai contar com os espíritos amigos, com os bons espíritos, com os mentores de luz, com o seu mentor amado que está sempre do seu lado, e você vai orar para resistir à tentação do caminho, para ter uma vitória sobre aquela questão que você está atravessando. Então é isso. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente está atravessando ali situações de emoções negativas, tendo muitos maus pensamentos, que você até percebe, meu Deus, eu acho que tem algum irmãozinho aqui que está alimentando mais ainda os pensamentos que eu estou tendo de sofrimento, eu não consigo resistir a esse mal, eu não consigo resistir a essa tentação, me auxilie. E aí você ora. Poucas palavras ali já basta para você conectar com o seu mentor, que com certeza está muito assim ansioso também para que você recorra a ele, para que ele leve as suas rogativas até Deus, aos espíritos de luz, para que você consiga resistir a essa tentação. E a gente vai percebendo que essas questões que a gente vai atravessando vão se resolvendo pouco a pouco. Você vai obtendo vitórias sobre isso mesmo. Aos poucos você vai conseguindo resistir a esse mal. Então é importante que nós vamos buscando, né, no Evangelho, vamos buscando nessa questão que a gente precisa de vencer as dificuldades do caminho, de vencer as próprias armadilhas que a gente cria para nós mesmos, né? A gente cria muitas armadilhas, porque a gente se vê muitas vezes em situações que a gente não espera de passar, mas a gente passa. E a gente não tem como botar a culpa em ninguém, a não ser em nós mesmos, que produzimos muitas vezes os maus pensamentos, e por conta, né, até do nosso desequilíbrio, nossa imperfeição, a gente atrai isso para nós, porque nós sempre vamos, com o nosso desequilíbrio, a nossa imperfeição, a gente vai focar aonde? A gente vai atrair pessoas e situações em desequilíbrio. Porque é a lei da atração que nós estamos submetidos, né? A gente atrai tudo aquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando fazer aquilo de melhor. Será mesmo, né? Vamos pensar, vamos refletir nas nossas atitudes e buscar corrigir os nossos defeitos. Se a gente não consegue sozinho, porque às vezes a gente não consegue enxergar em nós o nosso próprio mal. E aí a gente vai buscar as autoridades sábias, né, do conhecimento para nos auxiliar, os profissionais da área da saúde, para resistir às tentações do caminho. E enquanto isso, a gente vai orando para resistir todo o mal que há em nós. E também, quando a gente conseguir
vencer a dificuldade, quando a gente conseguir se equilibrar, vencer essa etapa que está tão difícil, qual que é a nossa atitude primeira? Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por a gente ter resistido àquela tentação, por a gente ter resistido, obtido vitória sobre nós mesmos. Que é a melhor coisa do que obter vitória sobre a nossa própria dificuldade? Eu acho que não tem situação mais bacana, né, do que vencer a nós mesmos, a nossa própria imperfeição, as tentações que a gente vence no caminho. Muitas vezes a gente está tentado a tentar, assim, vamos dizer, brigar com uma pessoa, porque a gente quer se vingar de algo que ela fez contra nós. A gente não para de pensar naquilo enquanto a gente não se vinga, enquanto a gente não dá uma má resposta. E aí a gente fala, meu Deus, mas eu não quero, porque se eu der uma resposta, vai virar uma situação que eu nunca mais vou conseguir deixar ali numa normalidade que vai tentar, né, vai conseguir ter uma boa convivência com essa pessoa. E aí a gente resiste à tentação de tentar dar uma má resposta, de xingar, de fazer o mal, de se vingar. E aí a gente pode dizer, né, que a gente é vitorioso mesmo. Quando a gente consegue deixar de dar uma má resposta para alguém, de se vingar, pode ter certeza que é a maior vitória desse universo inteiro. Porque a maior dificuldade que nós temos é de corrigir a nós mesmos. A gente corrige todo mundo. Porque o defeito do outro a gente enxerga de longe. De longe. A gente tem uma lente, né, tão limpa, tão boa, tão, né, assim, eficiente para enxergar os defeitos alheios, mas a lente para enxergar os nossos próprios defeitos, ela é muito escura, ela é defeituosa, ela está embaçada, e a gente tem a dificuldade com isso de enxergar os nossos próprios defeitos. Então, por isso que a gente sempre enfatiza, né, no caminho do Espiritismo, a gente sempre fala, a gente está aqui para fazer a nossa autocorreção, a gente não veio aqui para corrigir ninguém, a gente não veio aqui para vencer as tentações do caminho de ninguém. A gente pode auxiliar as pessoas na caminhada, né, por atos de caridade, quando pedem o nosso socorro, que custa, né? Às vezes a gente fazer uma coisa que é tão ínfima para nós, não vai custar nada para nós, a gente auxilia, mas vencer a nossa própria dificuldade é a nossa maior meta, a nossa maior dificuldade, nosso maior projeto de vida aqui, que nós estamos atravessando. E às vezes a gente vai enxergar isso, décadas de vida, muitas vezes. Quantas pessoas que estão no final da vida vai buscar aquele irmão para pedir o perdão no seu leito de morte ali, não desencarna enquanto não traz aquela pessoa ali para que possa se desenrolar uma atitude tão bonita que poderia ter sido feita quantas décadas antes. Quantas festas de aniversário não poderiam ter comemorado juntos? Quantos natais juntos não poderiam ter comemorado juntos? Quantos passeios, quantas reuniões em família, quantos bons papos não poderiam ter? Mas não, deixa ali para o leito de morte por conta do orgulho que venceu a ele a vida inteira, para chegar ali naquele momento ele fala, agora não tem mais jeito, eu vou para baixo de 7 palmos de terra, meu espírito vai para não sei aonde, que eu não sei, e eu preciso, porque isso me corroeu a vida inteira, mas se eu não fizer isso agora, provavelmente não vou conseguir mais para frente. Não crendo, né, que inclusive tem uma próxima vida, mas muitas vezes naquele momento ali que vai fazer uma limpeza geral, né? Então vai pedir o perdão. Então, gente, a gente precisa de pensar sempre nisso, né? Não deixar para resistir às tentações do nosso caminho no último suspiro de vida. Ou então, a gente gosta muito de comer determinado alimento que a gente sabe que faz mal, que está nos trazendo dor, está nos trazendo sofrimento, a gente insiste. E aí, quando vem aquela doença, porque a gente, né, abusou tanto, né, fez tanto mau uso daquele excesso daquele alimento, porque é os excessos, né, que não é um pouquinho que vai nos fazer mal, é o excesso, né? Então vamos deixar bem claro que o excesso de tudo que é excesso também faz mal, não só do alimento, né? Mas nesse exemplo aqui, às vezes a gente deixa chegar no momento de uma doença para a gente poder resistir àquele mal e falar, meu Deus, agora eu não quero mais isso na minha frente, porque eu não aguento mais sofrer e ter dor por conta disso. Então a gente precisa de pensar
Precisa de chegar nesse ponto? Não. A gente pode ir trabalhando os nossos problemas, as nossas dificuldades pouco a pouco. A gente pode resistir às tentações do caminho. E aí, quando a gente consegue a resistência total, geral e plena de um defeito, de uma atitude má que a gente quer tomar, a gente pode sim dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, muito obrigado. O Senhor me auxiliou, o Senhor é todo poderoso, me criou, simples e ignorante, sou uma centelha divina, sou parte de Ti, ó Deus. E o Senhor me auxiliou a resistir com bravura, com muita dificuldade, com suor no rosto, a essa tentação. Vamos dizer que é um suor no rosto muitas vezes simbólico, mas vamos dizer que é uma dificuldade tamanha que nos cria um empecilho tão grande que nos faz a gente fazer um esforço como se fosse trabalhar num cabo de enxada e carpir um quintal imenso, de tão difícil que é vencer a tentação do caminho. Então a gente pode agradecer e pedir a Deus que também nos mantenha, já que nos auxiliou a vencer naquele momento, que nos mantenha naquela base ali de sempre vencer aquela mesma tentação, e continuarmos firmes para que a gente não caia mais nesse mesmo erro, para que a gente se mantenha forte, se mantenha corajoso, e que a gente possa partir para um próximo desafio, né, porque aquele já está vencido, e a gente vai com imensa alegria no nosso coração, e com imensa gratidão a Deus. Então vamos deixando, né, que essa lição de vencer essa tentação no caminho vá nos auxiliando para que a gente possa, né, sempre obter essas graças, sempre obter vitórias sobre as tentações que a gente tem, para que a gente possa se manter firme. E a prece que diz: meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. E fica aí a prece dos nossos queridos irmãos espirituais para nós. E deixa a palavra, se puderem complementar para nós, trazer seus conhecimentos, seus ensinamentos. Nossa irmã Marília, se o irmão Delcio ainda tiverem condições de falar algo para nós, né? Vamos aí escutar. Enquanto você falava das questões do pensamento, Kátia, me vinha uma lembrança, me recordei aqui de algo que eu outro dia estava lendo aí sobre até a questão de Chico, né? Certa feita, Chico estava muito atribulado com alguns acontecimentos do trabalho espiritual, né? E ali ele pensando sobre aquilo, e Emmanuel vem para ele e pede silêncio. Faz silêncio, Chico. Faz silêncio, Chico. Mas eu não estou falando nada. E Emmanuel fala: mas é exatamente, você não está falando nada, mas sua cabeça está fervilhando, então faz silêncio mental, né? Nós precisamos também aprender a fazer esse silêncio mental, né? Porque nem todos os pensamentos, a produção de pensamentos que nós vamos desenvolvendo, nem todas elas são positivas, né? Temos pensamentos negativos e a gente sabe quais são as fontes. Se a gente buscar compreender, muitos deles vêm de fonte negativa. Né? E aí entra numa questão, às vezes nós desenvolvemos um trabalho, então ali naquele trabalho, com satisfação, com alegria, achando que estamos protegidos porque estamos fazendo aquele trabalho. Na verdade, se a gente analisar, tem muitas forças negativas tentando nos destruir. Porque uma vez que você está produzindo bem, ele é atacado. Né? Se a gente vê a questão do Evangelho, Jesus foi atacado por distribuir, por pregar o amor, trazer o bem, por ensinar. E não é diferente com todos nós que tentamos fazer esse trabalho. Às vezes nós sofremos também através do pensamento. E quando você fala também da questão da influenciação, fez lembrar a história de Divaldo, né? Tem uns irmãos que não já leu isso aí, que aquele espírito lá, ele se colocou como inimigo ferrenho de Divaldo. Divaldo tentando, fazendo o seu melhor, produzindo coisas edificantes, e aquele irmão ali na perseguição, querendo pegar ele no contrapé. Mas como ele mantinha a vigilância e a oração, estava sempre firme na sua proposta, ele não achava a lacuna, a vaga onde ele pudesse entrar, o vácuo onde ele pudesse entrar ali para
destruir Divaldo. E foi indo, até que um dia o irmão percebeu. E ali ele estava perdendo seu tempo, porque ele não adiantava perseguir, porque Divaldo estava protegido pelo trabalho que ele fazia, pelo o amor que ele tinha. E aí aquele irmão disse, pois muda a chave. Aí de um perseguidor, aí ele fala com o Divaldo, já não consegui mesmo te destruir, então eu vou procurar caminhar com você e te ajudar. Vou aprender com você, né? Porque na realidade é isso, né? Então é assim, gente. A gente tem que. A vigilância e a oração de Jesus no Evangelho é exatamente isso. Não é a gente ficar, como diz a Kátia, materialmente dobrar o joelho lá e ficar esperando que tudo passe. Não. A vigilância vem nos atos, nos pensamentos, né? No comportamento, na mudança de atitude, nesse girar de chave que nós temos. Então nós temos que estar bem atento a isso, porque a influenciação, Kardec diz lá, né? Está lá no Livro dos Espíritos, nós sofremos influências, muito mais do que nós imaginamos. Né? É aquela famosa pergunta 459 que todos nós aprendemos. Talvez é uma das perguntas que nós decoramos. Então a gente tem que estar sempre atentos. E o Evangelho é isso. Marília? E é tão interessante a Kátia falando sobre esse poder do pensamento, que muitas vezes nós estamos tão atribulados com esses pensamentos de ordem diversas, que às vezes quem aqui já não passou por isso, de pegar algo na geladeira, de repente não lembra o que vai pegar, já está abrindo o armário, ou vice-versa. E aí você tem que voltar, reformular o que ia fazer, para estar como se diz, né, voltando ali ao passo a passo, para saber realmente o que ia fazer, porque o pensamento ele divaga. Então, nesse momento, nem sempre é um pensamento positivo. Particularmente eu, Marília, às vezes quando eu percebo que eu estou assim nesse grau de ansiedade constante, eu costumo fazer uma retrospectiva, parar mesmo e pensar, mas por que eu estou atribulada? O que está acontecendo? O que é que está me tirando a paz? Para identificar o motivo pelo qual eu estou assim, pedir o amparo espiritual, mais vigilância, e está me libertando daquele pensamento que está muitas vezes me consumindo tempo, energia e me deixando assim, né? Meio aérea, com essa aflição constante. E outra coisa também, que a Kátia dizia aí, e eu aqui pensando, sobre como nós perdemos tempo e oportunidades. E é muito comum, nessa época que se aproxima, em que é comemorado o nascimento do nosso Mestre Jesus, a própria atmosfera do ambiente, do mundo mudar, né? Porque às vezes nós passamos o ano inteiro cheio de oportunidades, mas deixamos para convidar aquele nosso ente querido que a gente não se afiniza muito, ou aquela pessoa que a gente passou o ano inteiro sem falar um oi, um alô, e aí no final de ano parece que tudo está muito bem. E por que isso? Nós esperamos um ano inteiro. Se isso pode ser praticado no nosso dia a dia. Então, não vamos deixar isso, né, para agora, para o mês de dezembro. Vamos fazer e permitir que Jesus renasça em nosso coração todos os dias. Vamos trazer aqui o passo a passo da vida de Jesus, como foi de renúncia, de amor, de perdão, de principalmente amar aqueles a quem o acusou, o traía, porque ele sabia que aqueles ali eram os mais necessitados desse amor e desse perdão. E tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: me ame quando eu menos mereça, porque é nesse momento que eu mais necessito do seu amor.
Então, às vezes, a gente olha apenas para a atitude do outro para com a gente, que não retribui o nosso amor, que não é grato pelo que fazemos, mas nós não esquecemos, mas nós esquecemos e não estamos atentos que ali o outro está fazendo o melhor que ele pode. Deus sempre me fala isso, cada um só dá o que tem, e é literalmente isso. Às vezes nós esperamos que o outro vá retribuir na mesma medida, mas se ele não tem ainda isso para retribuir, então nós não estamos amando, nós só estamos trocando, nós queremos doar e receber na mesma intensidade. E o amor de verdade, ele não exige, ele apenas ama, ele apenas doa, ele apenas faz, sem esperar nada em troca. E um dia, quando o outro adquirir essa maturidade espiritual, é claro que ele vai retribuir, independente de nós estarmos aqui ou não. Mas ele irá retribuir ao universo, aquelas pessoas que ele encontrar no caminho, porque de uma forma ou de outra, ele lembrará da gente. Nós, hoje em dia, tá muito em voga aí os influencers digitais, mas todos nós também somos. De uma forma ou de outra, nós influenciamos e também somos influenciados. E não só pelos encarnados, pelos desencarnados também. E eis aí a grande questão de estarmos atentos aos nossos pensamentos e às nossas ações. Quais são as influências que nós estamos tendo? Quem exerce esse grau de influência sobre nós? É a espiritualidade positiva ou não tão positiva assim? E não esquecendo nunca que nós somos aquela porta e que o nosso irmão, ele só abre, ele só entra se a porta estiver aberta. Então, quando nós deixamos essa lacuna das nossas imperfeições ou extravasamos, é que nós estamos convidando essas nuvens de testemunhas, que são os nossos irmãos desencarnados, para estar na nossa companhia. E compartilhando dessas nossas dificuldades, dessas nossas fraquezas. E cada vez mais exercendo ainda mais esse papel de domínio sobre nós, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas dificuldades que precisamos identificar e, aos pouquinhos, ir nos libertando. Então, nós já estamos em cima da hora aqui, mas esses pensamentos repetitivos que às vezes nós temos com coisas não tão boas, eu particularmente, eu nunca fiz curso de meditação, mas eu gosto de me imaginar que eu estou num lugar muito verde, que tem um lago, e que naquele lago, eu sento à beira desse lago e vou jogando pedrinhas e vejo aquelas pedrinhas movimentando na água. E aquilo ali faz com que o meu pensamento não busca estar repetindo essa ação nociva, que eu sei que às vezes a gente tem esse pensamento repetitivo e que nos faz mal, porque a gente começa com um pequeno pensamento e quando vê, dentro da nossa mente já elaborou uma verdadeira história, com desfecho e tudo. E muitas das vezes, há anos aí atrás, eu já me peguei em lágrimas, não por algo que tinha acontecido, mas porque na minha mente foi se desenvolvendo uma história com final e tudo. Então, vê o poder do pensamento. Como que nós somos esse joguete na mão de... Nós abrimos a brecha e nos tornamos essa marionete na mão de entidades que também comungam dos mesmos pensamentos que a gente e vem nos fazer companhia. Então, que fica aí, o nosso pensamento de hoje,
a nossa advertência de todos nós aqui, para que nós sejamos mais prudentes, vigilantes e constantes na oração, e que nós possamos ter uma semana abençoada por Deus e por Jesus, sempre pensando positivo, e que hoje é sempre o melhor dia para refazer, para recomeçar, perdoar, reconstruir e, acima de tudo, nos conectarmos com o nosso Pai maior. Então, nos diz os irmãos espirituais que muitos dos crimes que existem são engendrados primeiro pelo pensamento, né? E ali se materializam e tomam forma e acontecem. Então, que a gente seja, como Marília disse, bem atentos à vigilância. Já agradecendo a todos que estão aqui conosco e desejando aí uma ótima semana, que possamos estar juntos nas próximas oportunidades. Kátia? Eu desejo a todos uma excelente semana, muita gratidão por estar aqui com vocês todos, que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja conosco. Vamos partir para os agradecimentos, que nosso querido e amado benfeitor Jesus esteja conosco ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Vamos agradecendo e colocando em suas mãos as nossas vidas, para que tudo possa correr da melhor maneira possível. E vamos agradecendo com a prece do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Boa semana a todos, gente. Um beijão no coração de todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.